noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça do nosso Deus, estamos aqui reunidos com o objetivo. Aqui reunidos, isto é, estamos aqui por este meio que é estas novas tecnologias e de alguma maneira nos possibilita o estudo da palavra. É motivo de nós darmos graças também por algumas preocupações que nós tínhamos referentes a alguns irmãos que padeciam e novas notícias temos. Eu acho que o nosso irmão Carlos Oliveira já referiu isso. Temos a melhoria da mãe da Sofia, pela graça de Deus, e tem dado passos progressivos, muito pequeninos, mas têm sido passos muito importantes para o restabelecimento da saúde dela. E é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus por isso. Temos vindo a orar. Temos também estado a orar pelo nosso irmão Jorge, que está no Norte, na igreja em Ovar. Orarmos por ele e pela família também. Ele está com o mesmo problema, com o Covid-19. Mas, mais do que estar com o Covid-19, ele está com o Senhor. E por isso, certamente o Senhor irá dar-lhe o alento necessário para poder ultrapassar isso. Penso que não seja não lhe está a dar com tanta força, mas é motivo também de continuarmos a orar por ele e outros que também padecem. Mas é bom estarmos de volta, e é bom também estarmos de volta, mas de volta da palavra de Deus. Isso ainda é o mais importante. As nossas orações têm sido individuais, não temos estado como igreja reunidos, mas não deixam, o nosso Deus não as deixa de ouvir e de tomar em consideração como toma quando estamos juntos. Porque somos filhos de Deus, independentemente da condição que nos encontramos agora, e neste momento não podemos estar juntos, e isso não diminui nem desacelera o cuidado que o nosso Deus tem para connosco. Pelo contrário, ou seja, Ele tem um cuidado muito específico, principalmente nestes momentos, e Ele sabe, Ele está no controle e temos é que confiar. Então, referente à passagem, o capítulo 3 da carta aos Colossenses, e eu não vou ler o capítulo todo, mas vamos ler. Eu gostaria de ler até o versículo 4, e eu não sei se o nosso irmão Carlos vai passar e o nosso irmão Alberto vão passar e o nosso irmão Zé de Carvalho vão falar do versículo 5, mas eu ainda vou-me debruçar um bocadinho acerca do versículo 4. E do versículo 1 até o 4 diz-nos assim a palavra de Deus: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quanto a Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A semana passada eu falei um bocadinho acerca da condição e da posição que nós nos encontramos como crentes. Nós temos uma condição, uma posição perante Deus que é inabalável, e essa posição já foi ganha, e foi o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque nós estamos em Cristo, a nossa fé está confiada nele, e por si só isso já nos trouxe como filhos de Deus. Já nos foi atribuído, não por mérito nosso, e já falamos várias vezes acerca disso, nunca, jamais por mérito nosso, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nós. Ou seja, já vimos que de inimigos passamos a filhos. Para mim isso é motivo de alegria diariamente. Pensar que eu era inimigo de Deus e neste momento eu sou mais do que privilegiado. Eu sou um filho de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, unicamente. Eu tenho estado a ler a Carta aos Romanos e de facto, a Carta aos Romanos é algo impressionante, e nós vemos o cuidado que o apóstolo Paulo tinha e a agonia ao mesmo tempo de falar acerca da palavra de Deus e a responsabilidade que ele tinha para que ela fosse bem manejada, e ele certamente, a preocupação, e o nosso Deus, ao falar através do apóstolo Paulo, a grande preocupação é fazer passar a mensagem de uma maneira muito clara. E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Ela tem que ser bem manejada para podermos compreender e não fazermos confusão. E quando nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 5, isto referente à nossa posição, no capítulo 5 da carta aos Romanos, lemos no versículo 1 e diz-nos assim a palavra: Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou-me debruçar só aqui neste versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá está. Mais uma vez, nós vemos que a nossa posição como crentes, a nossa posição como filhos de Deus, mais uma vez, não mérito nosso, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, a paz foi restabelecida. Nós temos paz com Deus. Isso não nos pode ser tirado. De maneira nenhuma. Porquê? Porque antes éramos inimigos. Nós estávamos em rebelião contra Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, temos através do nosso Senhor Jesus Cristo, esta paz estabelecida com o nosso Deus. Paz com Deus. Paz com Deus é completamente diferente da paz de Deus. E nós vamos ver porquê. Ou seja, porquê que tantas vezes nós vemos crentes sem paz? A vida deles, olhamos para a vida deles e olhamos para a vida de indivíduos que estão mortos, ou seja, que são descrentes e que não têm Deus como seu único Salvador, não têm o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e nós pensamos assim, este crente, este homem de Deus, que deveria ter paz, deveria ter alegria, não tem, vive numa agonia constante. Mas porquê? Então, se ele tem paz com Deus, porquê que ele não vive essa paz? Porquê que ele não exercita essa paz com Deus? E nós podemos pensar assim, não, se calhar não tem paz com Deus. Não, tem. A posição dele neste momento, ele tem paz com Deus. Porque não é algo que ele tenha feito para que isso acontecesse. Isso já foi feito. O Senhor Jesus Cristo já fez essa grande obra maravilhosa na cruz, o seu sangue, remiu-nos do pecado e perante o nosso Deus foi restabelecida a paz. Essa paz ninguém nos tira. Agora, a grande questão é aqui. Mas a paz de Deus, e quando nós vemos, de facto, e isso pode passar pela nossa vida, podemos viver momentos e não termos, de facto, essa paz, não gozarmos da paz de Deus. Estão a perceber? Podemos passar por momentos assim. E há muitos crentes que vivem uma vida constante assim. Então, mas qual é a diferença? A grande diferença é que paz com Deus, ela já foi restabelecida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a nossa condição, e foi aquilo que nós falamos a semana passada, a nossa condição é uma busca constante da paz de Deus. E como é que isso nos pode ser tirado? Como é que nos pode ser tirada a paz de Deus? Paz com Deus nunca, jamais nos vai ser tirada. Isso é uma promessa garantida. Mas a paz de Deus, alto aí, porque é uma busca que nós temos que fazer. É a nossa condição como filhos de Deus e é a nossa responsabilidade procurar essa paz. Nós lemos no capítulo 4 da carta aos Filipenses e podemos ler e vamos perceber de facto o que é que nos pode tirar essa paz de Deus. Não paz com Deus, são coisas completamente diferentes. E nós lemos no capítulo 4 da carta aos Filipenses, e eu vou ler o versículo 6 e o versículo 7. E o versículo 6 do capítulo 4 da carta aos Filipenses diz-nos assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, não é paz com Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a preocupação do nosso Deus é: vocês, há algo que já foi feito. E isso é inabalável, que é a paz com Deus. Essa está feita. Agora, a paz de Deus é algo que nós temos, está na base do quê? Está na base de confiarmos 100% no nosso Deus. A nossa dependência tem que ser a 100% em Deus. Nós não podemos ter uma vida dependente e nestes momentos em que nós vivemos, e muitos confinados já há bastante tempo nas quatro paredes e dentro de casa, nós não podemos confiar e nós não podemos depender
A nossa estabilidade emocional não pode estar dependente das coisas, não pode estar dependente de alguém ou de uma situação estável. Não. A nossa dependência tem que ser 100% de Deus. A nossa confiança, nós não devemos confiar no dinheiro que temos na nossa conta bancária, porque não estamos a trabalhar e temos lá uma boa quantia, então a nossa confiança está ali, porque de repente podemos ficar sem isso. E depois como é que é? Deixamos de ter paz com Deus. Deixamos de ter a tal paz de Deus. Não a paz com Deus, perdão. Deixamos de ter a tal paz de Deus. Ou seja, se nós confiarmos no nosso Deus, e aqui diz-nos no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos vai na alma, possamos pôr perante o nosso Deus e confiar. E depois o que é que vai acontecer? Essa confiança que nós temos em Deus é que nos vai dar então a tal paz de Deus. É que nós vamos pensar assim, não, eu não sei como é que as coisas vão acontecer amanhã, mas o meu Deus está a cuidar. O nosso Deus está a cuidar. Eu não sei como é que há de ser amanhã, se o Presidente da República vai revogar isto mais 15 dias, menos 15 dias, mas eu sei que eu devo obediência às autoridades. E se assim o decidirem, eu tenho que cumprir com aquilo que as autoridades vão fazer. Porque eu sei que o nosso Deus está no controle. Se Ele vai permitir mais 15 dias ou menos 15 dias, Ele está no controle. Esta situação toda, Ele permitiu que isto acontecesse. Ele está no controle. Então tenho que descansar. Não é fácil dizer isto, como é óbvio. E nós todos, para quem tem uma família e para quem tem a responsabilidade de cuidar da família, e muitos, para além de terem uma família para cuidar, têm outras famílias porque são empresários e têm outras famílias, têm empregados, e esses mesmos empregados têm mulher, têm filhos, não é fácil. Isto é um cenário que não é fácil. Mas tem que ser assim. O Senhor não nos prometeu que iria ser fácil. Mas esta tem que ser a nossa posição. Esta tem que ser a nossa atitude. É nós pensarmos de que eu não posso estar inquieto. Eu tenho que depositar a minha confiança, eu tenho que depender do meu Deus e eu tenho que confiar nele a 100%. E depois o que é que o Senhor vai fazer? Essa paz é que vai fazer com que, e nós lemos no versículo 7, essa paz vai nos dar algo que nós precisamos diariamente. Porque sem essa paz de Deus, nós vamos tomar decisões precipitadas. Porquê? Porque as nossas decisões vão estar baseadas no medo, na ansiedade, na depressão. Vão ser tomadas sob a influência destes fatores. Porquê? Porque a paz de Deus, o que é que ela faz? Ela guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. O nosso irmão Francisco, no domingo passado, ele falou um bocadinho acerca disso. Ele falou precisamente um bocadinho acerca... Ele falou neste versículo. E do nosso coração é que procedem as saídas da vida. As decisões que nós tomamos, elas partem do nosso coração. Então, se nós tivermos um coração em que existe a paz de Deus, ou seja, um coração que está dependente dele, nós não vamos tomar uma decisão baseada numa ansiedade. Alguém dizia que a ansiedade é a nossa dependência das coisas que ainda não aconteceram. A depressão é a nossa dependência das coisas que já aconteceram. E nos dias de hoje muita gente vive com uma depressão enorme por aquilo que já passaram. E não passaram momentos fáceis, certamente. E muitos vivem numa ansiedade tal porque estão dependentes daquilo que ainda não aconteceu e vai acontecer. E as preocupações aumentam. E o nosso Senhor quer nos preservar disto. Ele diz, confiem, que a minha paz vai fazer o quê? Vai guardar os vossos corações e vai guardar os vossos sentimentos. Muitas das vezes, nós acreditamos de tal maneira nos nossos sentimentos que queremos mais neles do que propriamente naquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes os nossos sentimentos de angústia, de amargura, de rancor, acreditamos de tal maneira neles que não vamos procurar a vontade de Deus segundo aquilo que Ele nos diz através da sua palavra.
vivemos tão obcecados por isso. Eu acredito que este período que nós vivemos, assim como todas as épocas que aconteceram no passado, e se nós estamos a pensar que vivemos num período horrível, terrível, muitos filhos de Deus no passado já passaram por situações muito piores do que estas. Isto é mel, se calhar, perante aquilo que muitos passaram. Eu não estou a dizer que isto é fácil, é muito difícil, mas muitos passaram por situações muito mais difíceis. E a minha questão é esta. O que é que nós podemos fazer para aproveitar isto? Em vez de vivermos numa ansiedade e contaminarmos os nossos sentimentos, ou seja, contaminarmos o nosso coração de tal maneira que ele depois produz sentimentos menos bons, temos de ter cuidado com isto, irmãos. Deixemos que o nosso coração, que o nosso Deus tenha o controle da nossa vida, a 100%. Ele vai fazer com que o nosso coração tenha uma paz e vamos tomar decisões sábias. E ao mesmo tempo, o nosso coração produz na nossa vida sentimentos bons, sentimentos que edificam, sentimentos que glorificam o nosso Deus. E é essa luta constante. Se nós não tivermos esse cuidado, irmãos, paz de Deus, Deus não obriga ninguém. Ainda nós falamos também um bocadinho no domingo acerca disso. Alguém até levantou uma questão acerca desta questão de facto de nós gozarmos das bênçãos do nosso Deus e lá está, muitos de nós, muitas das vezes, não queremos fazer a vontade de Deus, mas depois queremos gozar as bênçãos que Ele tem para nos dar. Ou seja, mas o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus justo. E como é óbvio, se nós procurarmos a sua vontade na sua palavra, certamente a nossa vida, os frutos e as decisões que nós vamos tomar vão dar fruto. Vão glorificar o nosso Deus. Isso vai ser do agrado dele. E vai beneficiar a nosso favor. Mas muitas das vezes nós não percebemos. Esses benefícios vêm de uma maneira, vêm disfarçados em tribulações. O nosso irmão Carlos é que diz muito isto. Há problemas que não são problemas. São bênçãos embrulhadas em problemas. Mas muitas das vezes acontece isso. Mas nós não podemos deixar de estar focados. Porque se nós deixarmos de estar focados na palavra de Deus e naquilo que o nosso Deus requer da nossa parte, que é confiança e dependência 100%, nós vamos deixar de ter a tal paz de Deus. E então vamos procurar paz noutras coisas perecíveis. Vamos procurar paz em coisas que hoje estão bem e amanhã estão mal. Quem é que diria ao mundo, às várias sociedades e aos vários impérios que existem poderosos, que iriam estar na situação que estão hoje? Quantos é que depositaram a confiança e a dependência completamente em coisas perecíveis que ontem era algo que estava no topo e hoje está tudo de rastros? Irmãos, que a nossa dependência seja naquele que é o Deus poderoso, é o Deus criador de todas as coisas. Que a nossa dependência esteja completamente no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus amado. Nós temos algo tão bom que nós podemos dizer assim, não, eu sou tão privilegiado hoje. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo a interceder por nós. Para além de termos o Espírito Santo que intercede por nós, e nós podemos, vocês depois podem ler em Romanos 8, no versículo 27, temos o Espírito Santo que intercede por nós, e depois temos o nosso Senhor Jesus Cristo que intercede também por nós. Em Romanos 8, 34, no versículo 34 do capítulo 8 de Romanos, fala acerca disso. Nós temos estas duas pessoas da Trindade a intercederem por nós. Como é que nós não devemos confiar nele? Se nós temos o Espírito que intercede, temos o nosso Senhor Jesus Cristo que intercede, como é que nós podemos confiar na nossa conta bancária ou confiar no nosso emprego, confiar na empresa em que nós estamos, confiar nos nossos governantes? Nós temos que confiar a 100% no nosso Deus. Claro que devemos, porque vivemos em sociedade e dependemos destas situações, mas não a 100%. A minha dependência 100%, eu quando digo dependência é 100%, tem que ser no meu Deus, porque eu sei que tenho o nosso Senhor Jesus Cristo amado a interceder por mim, tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim e Ele não sai dentro de mim. É um selo, é uma garantia que eu tenho. Então não é motivo de eu viver feliz e alegre diariamente e pensar assim, não,
Eu hoje acordei, mas sei que o Senhor está no controle. E tudo vai sem caminhar no sítio certo. Irmãos, que de facto procuremos a paz de Deus. E essa temos que a procurar diariamente. Essa temos que fazer com que as coisas aconteçam. Nós não podemos dormir à sombra da bananeira, porque senão vamos ser infelizes. E não se esqueçam, a felicidade é uma condição. Ou seja, se eu viver completamente dependente do nosso Deus, eu vou ser um homem realizado. Vou ser um homem feliz. Minha felicidade não está num objetivo. Se a minha felicidade estiver num objetivo, então eu daqui a uns dias serei infeliz. Porque eu vou adquirir aquilo e depois aquilo não me vai trazer satisfação nenhuma. Não, a minha felicidade é na minha condição constante, na dependência a 100% e na confiança do meu Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E nestes momentos eu mando um grande abraço a todos, especialmente aqueles irmãos que estão longe, os nossos irmãos que estão em Inglaterra, a Joana, o Tiago, a Raquel, o Pedro, a Angola, o nosso irmão Alberto no Brasil, e os nossos irmãos em Angola também, e tantos outros. E um beijinho muito especial à nossa irmã Filomena, que está em São João, e que de certeza que nos vai ouvir, assim como a nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra. Um beijinho muito grande para elas, e que o nosso Deus, de facto, que a nossa dependência esteja acima de tudo no nosso Deus e naquilo que Ele nos diz, que é a sua palavra. Um abraço a todos. Antes de darmos continuidade ao nosso estudo na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 5, eu gostaria de começar por saudar a todos, com um grande abraço, a manifestar o meu regozijo também pelos nossos encontros ao domingo, às 8h30 da noite. No próximo domingo estaremos outra vez online, e também manifestar o meu regozijo por os jovens se estarem a encontrar da mesma forma à sexta-feira às 21 horas. E, portanto, é de facto razão para manifestarmos a nossa gratidão para com Deus e também nos regozijarmos uns com os outros cada vez que nos encontramos desta forma na internet. Aproveitava também para dizer que no próximo domingo, às 20h30, nós vamos ter connosco o nosso irmão Teles a falar-nos a palavra de Deus. Vamos orar por ele e para que Deus o use. O nosso irmão Teles reúne-se na igreja em Ovar. Também gostava de dizer que é motivo de oração o nosso irmão Jorge Gomes, que também se reúne na igreja em Ovar e que foi acometido pelo coronavírus. Ele está bem, está sob controle, está estável, não tem grandes manifestações da ação do vírus, mas é motivo das nossas orações. E também continua a ser motivo das nossas orações a mãe da nossa irmã Sofia Santos, que tem estado internada no hospital já há mais de 3 semanas. Vamos continuar a orar por ela até que ela se restabeleça completamente. Gostaria também de enviar aqui um forte abraço para aqueles que nos têm acompanhado ao longo dos tempos, de uma forma permanente e fiel, e especialmente para a nossa irmã Filomena, que está em São João da Madeira. Ela sabe, e os que a conhecem sabem, do porquê desta manifestação especial por ela, atendendo às circunstâncias em que ela se encontra, mas certamente sempre objeto do carinho, do amor e do cuidado do Senhor e também das nossas orações. Vamos então para Colossenses capítulo 3 e versículo 5. Vamos começar o nosso estudo em relação à minha participação e continuando aí no capítulo 3 e no versículo 5, eu vou ler o versículo que diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Quero-vos continuar a falar acerca do significado desta frase. Alguns levam estas palavras à letra e estas palavras não são para ser levadas à letra. Tratam-se de termos figurativos. Como é que eu sei, quando estou a ler a palavra de Deus, que aquilo que a palavra de Deus diz não é o que diz, mas quer dizer outra coisa? A palavra de Deus é para ser levada à letra, a não ser que a própria palavra de Deus nos mostre que não é para ser levada à letra. Ou seja, quando a palavra de Deus, no seu contexto, nos mostra, não exatamente isso, mas nos mostra que tem um outro significado, é motivo, de facto, para nós atentarmos para esse significado. E nós já vamos ver, de facto, daqui a pouco, por que razão é que não é para ser levado à letra. Ainda não vou dizer, mas quero apenas começar por dizer que temos aqui o que os linguistas chamam de catacrese. E o que é uma catacrese? Uma catacrese é uma espécie de expressão metafórica, é uma espécie de uma expressão que não tem o significado óbvio que nos parece literalmente,
mas que quer dizer outra coisa. E isto porque muitas vezes não existem as palavras adequadas, apropriadas para se expressar aquilo que se pretende dizer. É o que acontece nesta passagem. Quando a Bíblia aqui diz mortificai os vossos membros, não nos está a mandar matar as nossas mãos, os nossos dedos, os nossos pés, as nossas pernas. Não é disso que se trata. Como vocês vão ver. Uma catacrese, para dar-vos um exemplo, é uma expressão como, por exemplo, esta que eu vou agora citar, a título de exemplo. É como eu dizer, eu vou andar a cavalo num burro. Como é que eu vou andar a cavalo num burro? O que é que se quer dizer? Quer dizer que não há expressão para se dizer eu vou andar como a expressão andar a cavalo quer dizer, em relação a um burro. Então diz-se eu vou andar a cavalo num burro. Também a Bíblia apresenta-nos vários exemplos. Eu vou-vos citar apenas um exemplo de um texto que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, quando diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, como sabeis, ele conhecia bem as prisões romanas, ele próprio esteve preso várias vezes. E ele sabia que os presos, muitas vezes, estavam acorrentados a outros presos. E, por vezes, alguns destes presos morriam. E quando estes presos morriam, o corpo não era removido, fazia parte do castigo, fazia parte da tortura, fazia parte do sofrimento infligido aos presos, eles permanecerem com os corpos mortos dos presos que, entretanto, morriam, ainda amarrados a eles. E foi com esta imagem que o apóstolo Paulo, com esta imagem diante dos seus olhos, que ele disse isto: que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E evidentemente que o corpo da morte a que ele se referia não era um cadáver de uma pessoa que tinha morrido, como acontecia nas prisões em Roma, mas ele estava-se a referir ao seu velho homem, à sua velha natureza, ou também chamada carne. A velha natureza, a inclinação para o mal que ainda nele havia, e de que ele diz, isto torna-me miserável se eu não tenho cuidado. E quem me vai livrar disto? E ele depois diz que dá graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, nessa passagem. Portanto, temos aqui um exemplo claro do corpo desta morte, que não se refere a um corpo físico, um corpo humano físico, mas tem aqui uma carga e um significado profundamente espiritual. O contexto também o comprova na nossa passagem. Reparai que o que nós lemos aqui é: mortificai os vossos membros. E a pergunta que nós fazemos é esta: Paulo, o que é que tu queres dizer com isto? Estás a referir-te mesmo aos membros do meu corpo físico que têm a ser mortificados? Ou queres com isso dizer outra coisa? O que é que tu queres dizer com isso? Bem, ele explica no próprio contexto e na sequência daquilo que ele diz. Ele diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Portanto, mortificar os membros é, de facto, mortificar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Não se trata de se fazer alguma espécie de mutilação física. Paulo não advoga aqui, nem em lado nenhum, nenhuma cirurgia física. O que ele advoga é uma cirurgia espiritual que nós devemos fazer em nós mesmos. Não temos aqui, portanto, a amputação literal de nenhum membro do nosso corpo. O que nós temos aqui é uma grande lição espiritual e uma grande indicação, pegando num exemplo físico do que é que nós devemos fazer na parte espiritual. Sabem que o ascetismo é que embarca neste tipo de erro, levando a interpretar passagens como esta de uma forma literal. Os praticantes desta filosofia ascética são aqueles que acreditam que o corpo material é a fonte de todo o mal. E como o corpo material, como o corpo físico é a raiz, a fonte de todo o mal, há que martirizá-lo, há que massacrá-lo. E então castigam o corpo. E nós temos muitos religiosos a fazerem isto, chegando mesmo a autoflagelarem-se, a punirem-se a si mesmos. A autoflagelação era considerada, na Idade Média, um ato de purificação. E ainda muitos hoje creem nisso e pensam que se purificam por castigarem o corpo físico. E então mortificam o corpo literalmente,
causando flagelo, causando dor a si mesmos e assim se castigam fisicamente. Neste processo de castigar o corpo aparecem também os jejuns, de que nós já ouvimos falar muitas vezes, e também o viver austero que se pratica nos conventos ou nos mosteiros. São exemplo disso os eremitas, os monges e os anacoretas, indivíduos que se separaram do mundo para viverem enclausurados, separados do mundo, pensando que fazendo isso se livram do mal. Portanto, temos aqui duas abordagens erradas acerca deste assunto. O mal, nós não nos vemos livres dele ou martirizando o corpo ou fugindo do convívio e da presença das outras pessoas. Este assunto é um assunto muito importante. Quanto aos jejuns, por exemplo, a que estes religiosos se impõem, e jejuns estes que fazem parte do seu cardápio religioso, eu queria dizer o seguinte. Eles negam comida ao corpo, pensando com isso tornarem-se mais espirituais. Eu quero vos dizer que nem ontem, nem hoje, nem nunca, ninguém se torna mais espiritual por negar comida ao corpo. Isto que fique claro. As pessoas confundem isto com o ser espiritual e o ser de tal maneira envolvido com as coisas de Deus que a pessoa até se esquece de comer e até nem sente necessidade de ingerir alimentos ou perde as horas ou perde os horários normais que habitualmente utiliza para comer. Tão embebido está, tão consagrado e empenhado está, ocupado com as coisas de Deus numa determinada tarefa espiritual. Quanto ao viver a vida austera, e quando eles se retiram para conventos ou para outros locais ermos, eu quero dizer o seguinte. Certamente que vocês já ouviram falar de um indivíduo que lutava com dificuldades relativamente ao pecado na sua experiência e que procurou resolver esse problema retirando-se do mundo, afastando-se e indo para a floresta. Um dia, quando ele estava na floresta, pensando ele que estava livre do pecado e do mal, ele estava a rachar lenha com um machado. E eis que o machado escapou-se-lhe do alvo pretendido e atingiu um pé. Ao atingir o pé, ele começou a praguejar com a dor. E quando ele começou a praguejar com a dor, ele descobriu, afinal, o mal continua cá. O mal, afinal, o problema do mal não está no mundo do qual eu saí, o problema do mal está dentro de mim, está no meu próprio ser. E ele chegou, portanto, a essa conclusão. Portanto, aqueles que pensam que retirando-se para a parte, para um mosteiro, para um convento, resolvem o problema do pecado, estão completamente enganados. O pecado não se combate tirando-lhe comida, o pecado não se lhe combate flagelando o corpo, o pecado não se combate retirando-nos do meio dos outros. O pecado está dentro de nós e temos que olhar para a palavra de Deus para percebermos como é que de facto então se combate o pecado e como é que nós podemos mortificar os membros que estão na terra ou sobre a terra. Gostava de dizer em relação a este aspecto dos conventos em particular que as pessoas esquecem-se que o Senhor Jesus Cristo um dia disse acerca dos seus, ele disse, quando ele orou ao Pai, no célebre capítulo 17 de João, e ele disse, não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os livres do mal. Sim, nós não temos que sair do mundo, nós precisamos é de ser livres do mal e temos que saber como é que nós somos livres do mal. Aqui há uns séculos atrás, na Inglaterra, os carteiristas eram condenados à mutilação. Por exemplo, um indivíduo que fosse apanhado a roubar, era-lhe cortada a mão. E houve uma vez um carteirista que, tendo sido apanhado em flagrante roubando uma carteira, lhe cortaram a mão. Bem, isto não lhe resolveu o problema, porque, passado uns tempos, já sem uma mão, ele foi apanhado a roubar de novo. E então cortaram-lhe a segunda mão. E eis que, quando lhe cortaram a segunda mão, o problema não ficou resolvido. Porque dizem os historiadores que este mesmo ladrão continuou a roubar, desta vez com os dentes. É uma coisa impressionante. Ou seja, o negócio dele
entre aspas, de roubar, continuou, apesar de não ter as mãos, fazia-o com os dentes. E porquê? Porque o tratamento físico que lhe infligiram, cortando-lhe as mãos, não podia mudar o coração dele. E o problema estava no coração dele, o problema estava no interior. Mais uma vez, neste tipo de exemplo, nós vemos que o problema do homem está no seu interior, no seu coração. E é do coração do homem que procedem todas estas coisas más. O próprio Senhor Jesus Cristo falou acerca disso, porque ele disse, e passo a citar para nos lembrarmos, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições. E notem o que ele disse a seguir, os furtos. Sim, os furtos procedem do coração. Os furtos procedem do coração. Os falsos testemunhos e as blasfémias são estas coisas que contaminam os homens. E nós podemos dizer, não são as mãos, não são os membros literais do corpo. Os membros do nosso corpo são aquilo que nós podemos chamar neutrais. São neutros. São inócuos. Eles são meramente instrumentais. E eles podem ser usados instrumentalmente para o mal, como também podem ser usados instrumentalmente para o bem. E a Bíblia, e queria aqui chamar a vossa atenção para isto, mostra que é o coração humano que comanda, de facto, os nossos membros. E é o coração humano que não apenas comanda para o mal, como eu acabei de citar nesta declaração do Senhor Jesus Cristo, mas também, em outros textos das Escrituras, vemos que é do coração que procede o comando, as ordens de comando para os membros do nosso corpo, a fim de fazerem o que está correto. A Bíblia fala, e é muito importante nós sabermos isto, Paulo diz isto na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz também no capítulo 2 e versículo 22, e o apóstolo Pedro diz no capítulo 1 da primeira carta e no versículo 22, eles falam do coração puro. Sim, há um coração que é puro. E nós temos que purificar o nosso coração. O apóstolo Pedro chega a uma certa altura na primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 4, e diz esta frase que eu gostava que considerássemos com muita atenção. Diz ele assim, o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, notem bem, no coração é importante ter nele o incorruptível trajo de um espírito, trazer no coração o incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Eu quero chamar a vossa atenção aqui para isto, e daqui a pouco iremos perceber isto melhor, que nós temos que dar tratamento adequado ao nosso espírito. E o nosso espírito é que, no dizer do apóstolo Pedro nesta passagem, sendo manso e quieto, vai fazer com que dote o nosso coração de um trajo incorruptível. E diz ele, traje este que é precioso diante de Deus. O verdadeiro coração, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 22, ele diz, verdadeiro coração, nós precisamos de ter um verdadeiro coração, no dizer dele, a inteira certeza de fé. E notem, para nós termos um verdadeiro coração, ou seja, um coração como se recomenda, um coração como se quer, um bom coração, nós temos que estar imbuídos de inteira certeza de fé. E aqui nós vemos a ação da palavra de Deus, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos atemos à palavra de Deus, quando nos sujeitamos à palavra de Deus, quando fazemos o que a palavra de Deus diz, nós ficamos com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, diz ele. Tendo os corações purificados. De facto, a ação da palavra de Deus leva-nos a ter os nossos corações purificados, que é o que se pretende. E diz ele, retendo firme, diz ele depois nos versículos 23, 24 e 25, diz ele, retendo firme a confissão da esperança. Como é que nós temos os corações purificados por a ação da palavra de Deus? Quando nós retemos firme a confissão
da nossa esperança. E nós precisamos de reter firme esta confissão da esperança. E o que nos dá a firmeza é a palavra de Deus. Considerarmos-nos uns aos outros. É quando nos consideramos uns aos outros por efeito da palavra de Deus. É quando nos estimulamos ao amor por efeito da palavra de Deus. É quando nos estimulamos às boas obras por efeito da palavra de Deus. E quando nós não nos deixamos de congregar, que é o que alguns infelizmente têm feito, e estão a fazer tudo para não terem o tal coração puro, é fazendo isto que nós de facto ficamos com um coração puro e com uma inteira certeza de fé. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Eu gosto destas palavras do apóstolo. Eu tenho pena de não ter mais tempo para me deter demoradamente sobre cada uma destas passagens que eu tenho estado a citar e que nos merecem maior reflexão. Eu espero que o Espírito de Deus vos conduza depois a refletirem aprofundadamente sobre estes textos e o que eles de facto significam, sobre a carga, sobre o peso enorme de significado que eles encerram. Nesta passagem, o apóstolo Paulo diz: tudo quanto fizerdes, notem, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Ou seja, o apóstolo advoga um coração inteiro e ele não advoga um coração dividido. Nós não podemos ter um coração que está a comandar os nossos membros mal e outra parte do coração que procura comandar bem os membros do nosso corpo. Não, nós devemos ter um coração inteiro. Perdão, temos que de facto fazer o que temos a fazer de todo o coração, não um coração dividido. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 17, o que é que o apóstolo Paulo fala ali? Não diz ele, não lemos ali, que ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus? Afinal, no nosso corpo, podemos trazer não apenas as marcas do pecado, que não devemos trazer, mas devemos trazer no nosso corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabem que os escravos traziam nos seus corpos as marcas dos senhores deles. E eles eram marcados para todos saberem quem era o Senhor deles. Que marcas trazemos nós no nosso corpo que revelam quem é o nosso Senhor? E o que é que, ou a ausência dessas marcas? É evidente que isto leva-nos para um mar alto de pensamentos e de lições que precisamos de extrair para o nosso benefício. Mas eu quero chamar a vossa atenção para a ausência das marcas, porque não são só as marcas que indicam quem é o nosso Senhor, mas a ausência de certas marcas também indicam quem é o nosso Senhor. Quantos há que vivem no pecado e que trazem as marcas do pecado, evidenciando que o Senhor deles não era o Senhor Jesus Cristo? E quantos há que trazem marcas que evidenciam quem é o seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo? Lembro-me de tantos. O apóstolo Paulo, que diz esta passagem em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 17, estava a falar do problema dos que defendiam a circuncisão, que é uma marca no corpo, e ele dizia: eu não quero essas marcas, eu quero marcas muito mais importantes. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. E sabem que ele tinha sido flagelado, ele tinha sido muito torturado por diversas ocasiões, e ele trazia certamente no seu corpo muitas marcas físicas, literalmente físicas, mas não só do Senhor Jesus Cristo. Lembro-me de David Brainerd, que tossia sangue quando ele, com uma tuberculose, estava a orar pelos índios no meio da neve, no interior dos Estados Unidos da América. Quantos há que, de facto, trouxeram marcas no seu corpo por servirem o Senhor, como, por exemplo, Paul Carson, que em África ficou com a marca de um tiro no crânio por causa de servir o seu Senhor. E quantas outras marcas muitos têm trazido por terem servido o Senhor. Mas também a ausência de marcas também pode evidenciar e deve evidenciar quem é o nosso Senhor. E o que é que eu quero dizer com isso? Infelizmente, nós vemos que alguns, como nós sabemos, usam piercings, usam tatuagens. Que marcas são essas? De certeza que não são marcas do Senhor. E a ausência de marcas no nosso corpo são claramente indício claro de que, de facto, somos do Senhor e não somos pagãos como os pagãos que se tatuam
e fazem feridas no seu corpo, se mutilam, são práticas pagãs. De facto, também isto deve revelar quem é o nosso Senhor. Portanto, nós podíamos falar muito acerca disto, mas eu quero apenas chamar a atenção para o facto de que no seu corpo e no nosso corpo nós devemos trazer marcas de quem é o nosso Senhor, marcas do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo. Portanto, e para utilizar a linguagem dele no capítulo 6 e versículo 12, bem podemos dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. De facto, o nosso corpo pode ser território que pode pertencer a vários reinos. A que reino é que pertence o nosso corpo? O pecado pode reinar no nosso corpo, mas não é isso que se pretende. O que se pretende é que seja o Senhor a reinar no nosso corpo. Portanto, que Cristo reine no nosso corpo e lhe obedeçamos na sua vontade que Ele tem para as nossas vidas. É o meu desejo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, tenho pena de não poder entrar muito em detalhe, que eu bem gostaria. O apóstolo diz assim, e passo a citar. Eu vou, do capítulo 1 até muitos versículos para a frente, eu vou citar alguns textos que estão aqui nesta passagem do capítulo 8. Diz ele assim: não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos andar segundo a velha natureza, segundo a carne. Não podemos ser comandados pela carne. Os nossos membros não podem ser comandados pela carne, mas pelo Espírito. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz ele mais à frente. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Se nós andarmos segundo a carne, vamos fazer as coisas da carne. E os nossos membros vão ser usados para isso. Mas os que são do Espírito vão fazer as coisas, são inclinados para as coisas do Espírito. E quão bom será que os nossos membros do nosso corpo sejam inclinados a servir o Senhor para fazermos as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é morte. E por isso é que não devemos fazer. Aquilo só conduz a separação. A palavra morte, ainda falamos no estudo anterior, quer dizer separação. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E é isto que Ele nos quer conduzir, a uma vida abundante e profunda paz. A inclinação da carne, diz ele, é inimizade contra Deus. De certeza que não queremos estar em inimizade contra Deus. Não estais na carne, diz ele, estais no Espírito. E, portanto, não devemos extinguir o Espírito, mas devemos dar asas à ação do Espírito, não impedindo a sua ação. Cristo, diz ele, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. É verdade, Cristo quer dar vida aos nossos corpos mortais. Quer utilizá-los como instrumentos de vida, para a vida dos nossos corpos. Quer usar a nossa língua, quer usar a nossa boca, quer usar as nossas mãos, os nossos pés, quer usar todo o nosso ser, todo o nosso corpo para sua glória. Irmãos, diz ele, somos devedores. Temos uma dívida. Não há carne. Nós não temos uma dívida para com a carne. E já agora, diz ele, irmãos, somos devedores, não há carne, diz ele. E agora digo eu, a carne só nos dá prejuízo, a carne só nos trouxe prejuízo. Mas temos uma dívida, diz ele, irmãos, somos devedores, não há carne, mas a Cristo. E diz ele, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como é que nós mortificamos as obras do corpo? Pelo Espírito. Ele que habita em nós precisa de luz verde na nossa vida e não pode encontrar barreiras em nós. Devemos deixar que Ele avance em toda a linha, em toda a ação, manifestando a vontade de Deus plena na nossa experiência, na nossa vida, para que de facto nós, como ele diz aqui nesta passagem, mortificarmos as obras do corpo. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo 13, o apóstolo diz, o corpo não é para a prostituição. O corpo, o nosso corpo, não é para o pecado. Não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Como é que estamos a utilizar os membros do nosso corpo? É a pergunta que se impõe. Ou não sabeis, diz ele, no capítulo 6, versículos 19 e 20, da primeira carta aos Coríntios, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Os membros do nosso corpo não são nossos. Nós, em todo o nosso ser, não somos nossos. Somos do Senhor. Então, por que é que estamos a dar
a quem não pertence aquilo que pertence apenas ao Senhor. Porque, diz ele, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, diz ele, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aqui há mais uma coisa que eu vou referir lá mais à frente. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, como o fazemos no nosso espírito. Os crentes têm uma tendência muito grande para trocar estas ordens. Porque nós glorificamos, e depois já me referirei a essa troca e a essa tendência. Nós normalmente colocamos o corpo à frente do espírito, mas a Bíblia diz que glorificaremos o nosso corpo quando glorificarmos a Deus no nosso espírito. Ou melhor, glorificaremos a Deus no nosso corpo quando glorificarmos a Deus no nosso espírito. E tudo deriva da glorificação a Deus no nosso espírito. Já meditarei sobre essa diferença mais adiante. Depois, nós lemos a seguir outra coisa muito importante que o apóstolo diz no capítulo 7 da primeira carta, em versículo 34. Fala ele das jovens, fala ele da mulher solteira, da jovem, e diz ele assim, a solteira cuida nas coisas do Senhor. Eu agora não me quero referir ao facto de quem é que ele está-se a referir a isto. Eu quero me referir a quem cuida nas coisas do Senhor, que neste caso era a solteira, mas que devemos ser cada um de nós. Quem cuida nas coisas do Senhor, como a solteira, como ele diz ali na passagem, para ser santa. De facto, nós precisamos de cuidar nas coisas do Senhor, e vimos isso no estudo anterior da semana passada, para sermos santos. Quem cuida nas coisas do Senhor, diz ele, tanto no corpo como no espírito. É preciso cuidar das coisas no Senhor, tanto no corpo como no espírito. Não é só no corpo, mas no espírito. Espírito primeiro e depois o corpo, como nós já veremos daqui a pouco. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 27, lemos assim, diz ele, vos santifique espírito e alma e corpo. Chegamos ao sítio que eu me queria referir. Nós temos a tendência, quando queremos nos referir a estes três elementos do nosso ser, a tendência humana é dizer corpo, alma e espírito. É ou não é verdade? Quando tu te referes a estes três elementos, não é assim que tu costumas dizer corpo, alma e espírito. Pois é, mas não é assim que Deus diz. O que Deus diz, e nota a ordem, é exatamente ao contrário do que os homens normalmente dizem. Deus diz, vos santifiquem tudo, lemos aqui nesta passagem, vos santifique espírito primeiro e alma e corpo. E nós trocamos a ordem. Porquê? Porque nós damos mais importância ao corpo e depois damos mais importância à parte emocional, à parte psicológica, à parte afetiva. E só no fim é que vem para o último lugar a parte que tem a ver com Deus, que é o nosso espírito. Não, diz ele, tudo começa com o nosso espírito. Tudo tem que começar com o nosso relacionamento com Deus, porque é através do espírito que nós nos relacionamos com Deus. E se nós tivermos uma boa relação com Deus, isto vai trazer reflexos na nossa parte psicológica, que é a nossa alma, vai trazer reflexos na nossa parte emocional, que é a nossa alma, e depois vai ter reflexos no nosso corpo. Isto vai condicionar a forma como vamos conduzir o nosso corpo, como vamos utilizar o nosso corpo. E, portanto, diz ele, que Deus vos santifique espírito e alma e corpo. É muito importante isto. Perdão, e é muito importante que não troquemos a ordem. Tiago, quando escreve no capítulo 2 e no versículo 26, diz ele assim, o corpo sem o espírito está morto. É importante que tenhamos esta noção, a importância do espírito da nossa relação com Deus, porque o corpo sem o espírito está morto. Ou seja, a mais-valia do corpo é a presença do espírito, porque a ausência da parte espiritual torna nula e sem valor e sem importância o corpo. É como de coisa morta nós estejamos a tratar. E, portanto, é curioso que ele diz isto. O espírito é mais importante, vem primeiro, de tal forma que sem ele o corpo deixa de ter valor. Ele diz mesmo, o corpo morre ou está morto. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, o apóstolo diz isto. Porquê é que isto é tudo importante?
Diz ele, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Sim, nós um dia vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Não para vermos se estamos salvos ou perdidos, porque estamos salvos, eternamente salvos, como já sabemos. A nossa salvação é eterna e é segura. Não é para isso. Mas é para as nossas vidas e as nossas obras, o que nós fizermos por meio do corpo, com os nossos membros, se fizermos coisas bem feitas ou mal feitas, para também, em função disso, recebermos recompensa ou não. E notem que a passagem diz, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, e notem que ninguém escapa, é todos, é mesmo todos, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo e por meio do nosso corpo vai ser escrutinado e vai ser analisado, ou bem ou mal, diz ele. Que passagem maravilhosa que eu não tenho tempo para estar aqui a meditar mais acerca dela. O corpo, repito, é neutral. O corpo é instrumental. Temos que ter cuidado. Quem é que o vai comandar? O que fazemos com ele? Na primeira carta aos Coríntios 9:27, o apóstolo dizia assim, subjugo, diz ele, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, eu faço com que o meu corpo se torne servo implicitamente do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele diz, trazendo a mortificação do Senhor Jesus. E cá está. É Ele que mata, é Ele que mortifica. É o Senhor Jesus Cristo que faz a diferença. É o Senhor Jesus Cristo que nos ajuda a mortificar os membros que estão na terra, para que nós vivamos para Ele. E então ele diz, trazendo a mortificação do Senhor Jesus em toda a parte, para que a vida do Senhor Jesus se manifeste em nossos corpos. Oh, como eu almejo que a vida dele, do nosso Senhor, jorre pelos nossos poros, jorre pelos nossos membros, pelos membros do nosso corpo que estão sobre a terra. E para terminar, diz ele assim, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, que nós possamos dizer com ele isto, que Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Que assim seja. Amém. Damos graças a Deus por tudo e em tudo. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão. Estamos juntos, mesmo sabendo que a situação ainda não é como nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Colossenses capítulo 3, no verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ao ler este verso, alguém pode olhar e ver, bom, eu não sou assim, desta categoria, deste baixo nível, tantos pecados e imoralidades. Portanto, esse texto não diz respeito a mim. E eu não preciso cometer este ato de mortificar algo tão pesado, algo tão indigesto. Quando eu leio a Bíblia, eu quero encontrar palavras encorajadoras, que me incentivam à empolgação, à vida, ao entusiasmo. Paulo ele usa esta mesma linha de pensamento no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, no verso 13. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esta é a teologia do apóstolo Paulo, e a partir do verso do capítulo 3 de Colossenses, depois de apresentar a sua doutrina, ele mostra agora a ética cristã. É exatamente o mesmo pensamento do Senhor Jesus, quando interrogado em Mateus capítulo 5, lá no verso 29, 30. E ele diz algo que também choca e deixa as pessoas até hoje querendo comentar ou discutir sobre o assunto. Ele diz para um homem, se tua mão peca, corta. Se seu pé o leva ao pecado, corta. Se teu olho te escandaliza, arranca fora. O Senhor não está aqui promovendo automutilação.
Mesmo porque a automutilação não vai acabar com a luxúria, com a lascívia, não vai resolver o problema do coração humano, pecador. O que o Senhor está dizendo aqui em Mateus 5, 29 e 30? Ele está usando da figura de linguagem, hipérbole, para mostrar a seriedade do pecado. E é exatamente isso que Paulo está aqui colocando para o nosso ensino e administração. Quando nós olhamos para este verso, a gente vê logo o paradoxo da vida cristã. Veja só, estávamos mortos em ofensas e pecados e fomos vivificados em Cristo. E agora vivos, morremos em Cristo Jesus. E uma vez vivo nele, devemos então matar a velha natureza que ainda vive em nós. Para compreender este paradoxo da vida cristã, precisamos saber da doutrina da nossa posição celestial em Cristo e do nosso estado, da nossa condição ainda aqui na terra. Quando olhamos para este versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses e destacamos estes 5 elementos da natureza humana, que resume os pecados de natureza moral e material da raça. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, desejos malignos e a avareza. Se vamos colocar assim, eu nunca mexi com isso, eu tenho uma grande educação, eu vim de uma família, você vai ignorar a natureza humana que habita dentro do nosso coração. Perceba você que você não vai julgar uma árvore apenas pela sua folhagem e fruto. Nós temos que tratar, então, o mal pela raiz. E aqui nós podemos caminhar um pouco quando chegamos em Romanos 8, no verso 6, e Paulo, mais uma vez, destaca: porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Perceba, então, de onde vem a nossa vida, a nossa paz, quando estamos inclinados para as coisas de Deus. E a morte, o desespero, o tormento vem quando estamos inclinados com as coisas da carne, do homem. Uma das maiores ameaças que nós temos ao bem-estar de qualquer família, de qualquer igreja, é quando temos uma mentalidade carnal. E é exatamente esta mentalidade carnal que vai produzir a fornicação, a impureza, a vil concupiscência, a afeição desordenada, a avareza. Essa mentalidade carnal que tanto nos persegue. Romanos, no capítulo 8, do verso 6 até o verso 8, nós vamos encontrar que a mente carnal é a morte, é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus. A mente carnal nem mesmo pode estar sujeita à lei de Deus. E o pior, não pode nunca jamais agradar a Deus. Que contradição nós encontrarmos uma família cristã, ou mesmo uma igreja que alega ser de Cristo, mas ainda tem uma mentalidade carnal, uma conduta muito pobre, muito mesquinha. Vamos destacar a mentalidade carnal, contrastando com a mentalidade espiritual. Nós vamos, portanto, tratar da raiz do problema. E não falarmos agora sobre a fornicação, a avareza, a vil concupiscência, que está no verso 5. Isso vamos tratar mais adiante, mas vamos à raiz do problema. A mente carnal ela pode ser contrastada com a mente espiritual. A mente espiritual é aquela que tem consciência da presença de Deus. É aquele que tem um relacionamento pessoal com o Senhor. É aquele que quer ouvir a voz de Deus através das Escrituras, lendo a sua palavra, estudando a Bíblia, conhecendo a pessoa de Cristo, entendendo o que Ele fez lá na cruz do Calvário por nós. A mente espiritual
Sabe que o Senhor é o Criador de todas as coisas. É aquele que está ao nosso lado em todos e qualquer momento, nos bons e maus momentos também. Ele é o doador da vida. É Ele que nos supre todas as necessidades. A mente espiritual sabe que o Senhor cuida e que o Senhor socorre todo aquele que nele crê. Agora, contrastando com a mente carnal, e nós vamos tentar ser um pouco mais prático para visualizar melhor aquilo que queremos apresentar. As pessoas de mente espiritual fixam suas atenções sempre acima, pensando nas coisas de cima, para louvor, para agradar a Deus, para viver para Deus, para usufruir da paz, da alegria que só o Senhor pode nos dar. Mas a mente carnal ela só põe os seus membros sobre a terra. E é aqui que ela quer viver, é aqui que ela quer se envolver. E aí ela se complica cada vez mais. Você não consegue colocar um pé no mundo e um pé no céu, não tem como. Vamos analisar alguns personagens, algumas passagens para destacar esse contraste da mente carnal, da mente espiritual. A mente carnal, ela poderemos encontrá-la em Atos capítulo 5, nos personagens Ananias e Safira. Eles tramaram uma mentira para conseguir louvor, atenção dos homens, para ganhar prestígio entre a igreja. Tudo operado debaixo de uma farsa, de uma mentira, escondendo algo de si, vivendo nas aparências, vivendo como se tudo estivesse tranquilo, sob controle, enganando a quem? Aos irmãos? O texto bíblico diz que eles mentiram ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Nós vamos encontrar outra mente carnal dentro da igreja, na terceira carta de João. Diótrefes, este sim, ele queria ser amado, respeitado por todos, temido. Ele queria ter a preeminência, governar tudo com altivez. E se alguém não se submetesse às suas ordens, saia da frente, vou passar. Esse era o Diótrefes. E existem muitos por aí hoje em dia, dentro das igrejas também. A mente carnal nós encontramos também nos falsos irmãos da igreja de Corinto. E falsos mestres também, que com sua arrogância queriam controlar e impor as suas vontades, fazer do seu modo, do seu jeito, e não conforme a palavra revelada nas Escrituras. A mente carnal também nós vamos encontrar nos próprios membros da igreja de Corinto, pois eles gloriavam-se da sua sabedoria humana, da filosofia grega. Esta sim, para demonstrar então inveja, divisão, dissensões. Isso é uma mente carnal. A mente carnal são aqueles quem Paulo destaca em Filipenses, no capítulo 2, lá no verso 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não é o de Cristo Jesus. Filipenses 2, 21. Os carnais são assim, eles buscam aquilo que é próprio para eles, e não aquilo que interessa das coisas de Cristo, o Senhor Jesus. A mente carnal é qualquer pessoa que vive neste mundo preocupada e interessada nestas coisas, para se promover, para tirar vantagens. Portanto, não precisamos ser imorais, não precisamos ser alguém que não frequente igreja, não participe de culto, e nem aquele que não traz a sua oferta à igreja, não contribui de alguma forma. Sim, o carnal ele vai à igreja, ele contribui, o carnal pode até cantar, e o pior, ele pode até ser um presbítero dentro da igreja, conforme vimos alguns exemplos bíblicos. E o pior é que esse carnal ele começa a influenciar. E isso é um mal que nós precisamos arrancar pela raiz antes de produzir estes frutos malignos que estão no verso 5 de Colossenses 3.
Podemos, portanto, observar o contraste entre a mente carnal e a mente espiritual. E no agente de mente mais carnal do que o grupo religioso dos fariseus da época de Cristo Jesus. Este era um grupo tão cego da sua condição carnal que não admitia que eram de mentalidade carnal. Não conseguiu enxergar o Cristo na frente deles, o Messias. Não conseguiu entender as Escrituras, pois queriam deduzir de sua própria lógica aquilo que o texto bíblico ensinava, induzindo e apresentando as coisas, mas eles, de forma alguma. Portanto, o remédio para essa carnalidade, Paulo apresenta em Romanos capítulo 12, no verso 2. Diz lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Este é o remédio para a mente carnal. Esse negócio de matar, mortificar, está resumido aqui. Não podemos tomar forma do mundo. Nós temos que nos transformar. Esta é a metamorfose que Paulo apresenta aqui. Livrar as nossas mentes desta disposição carnal, de interesses carnais, ela só pode ser enchida com coisas espirituais. E uma mente enchida com coisas espirituais está aqui em Colossenses 3, lá no verso 16. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no nosso coração. Hoje eu estiquei a antena para que possamos entender um pouco mais de como precisamos ter a nossa mente focada, com atenção nas coisas da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê força. Amém.